Bom dia, seus lindos. Espero que estejam todos bem, né? A gente vai falar hoje, o assunto de hoje é matriz, certo? E matriz é um assunto fácil, prático, não tem... Ele tem... Eu quando estava dando as aulas presenciais, né? Eu falei assim, olha, matriz, ele é fácil, é um assunto fácil, ele é mais trabalhoso do que difícil. Então, eu acho que vocês não devem se estressar tanto com esse assunto, né? Você tem aí, por exemplo, na capa da aula, você tem aí o Gato Félix. Acho que algumas pessoas não vão saber quem é o Gato Félix, mas depois pesquisa, desenhozinho muito famoso na época anterior da minha pessoa. Sim, Gato Félix é antes da minha pessoa. E você tem esse bonitão aí, né? E aí é até interessante ter colocado essa foto minha, né? O meu rosto com um outro eu, que a gente vai falar alguma coisa envolvida, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Adriano, né? Bom, quando a gente fala de matriz, o conceito básico tem um errozinho aqui nesses dois 3 aqui, nesse 3 aqui, nesse 3 é um X. Eu acho que você está confundindo o Gato Félix com Cartoon Cat. Cartoon Cat é agora da época do meu filho, a época de vocês e tal. E é assim, a matriz ela é uma tabela. É uma tabela que ela é organizada por linhas e colunas, certo? A matriz ela é uma tabela organizada por linhas e colunas, e nesses locais que são organizados por linhas e colunas são atribuídos números reais, tá, pessoal? E aí, né, você tem uma organização de algo com linhas e colunas e você pode atribuir valores. Um exemplo assim que é muito massa é a questão da foto, né? Vocês que são de uma geração que tem acesso fácil da foto, né? Vocês bastam pegar o celular que você consegue tirar uma foto muito boa. Vocês devem entender assim que num tempo atrás, em um período, né, não tão distante, mais ou menos o período que vocês nasceram, as fotos não eram de alta qualidade como agora. Você tem assim fotos com 48 megapixels, você tem 12, 13, né? Antigamente os celulares, né, quando vocês eram pequenininhos, eles tinham qualidade bem inferior, né? Eu acho que, se eu não me engano, a câmera era chamada de VGA, que é a 640 por 480. Hoje uma foto ela tem, sei lá, 13 mil ou 2.000 cacetada. É uma proporção muito grande. Então, quando você dá um zoom, você não vê o pixel. Essa conversa toda é para chegar no pixel. Que aí aqui você tem o pixel, né? Se você for ver essa setinha aqui, ela está determinando onde que vai dar um zoom. Dando esse zoom, olha o que aparece. Olha como é que fica a estrutura. Você tem uma... Lógico que não vai aparecer esses números. Isso daí foi codificado para explicar o que eu estou querendo chegar. As fotos, cada pixel ela tem um código, né? Vocês não vão receber, por exemplo, vocês que são do curso de informática, vocês sabem muito bem que, por exemplo, quando você faz um algoritmo, você faz uma programação, você segue linhas lógicas para você botar um programa para rodar do jeito que você tem o seu interesse, né? E aí, nesse caso, o que diz? Espera aqui, agora entrou gente. Não que não tinha entrado, entrou uma quantidade grande e rápida. E assim, e agora você vê o seguinte, o que esses números significam? É porque é o seguinte, existe uma escala RGB,
né, que é utilizada. Existem outras escalas de cores, a qual você consegue, né, atribuir cores e por valores, né? Tem uma numeração que vai colocando. E aí, assim, à medida que você vai colocando cores, ela vai, né, em determinados lugares, vai formando a imagem. Um bom exemplo é a imagem do meu canal, né? Que foi feita numa atividade na escola, tá? O Bruno fez isso, ele tirou a foto do meu rosto e ele pegou uma proporção para fazer, né, essa arte em pixel, né? A arte em pixel é muito usada ainda. Ela é usada em jogos, né? Jogos estilo retrô. Bruno Danone? Oi? Bruno Danone? Não, é um Bruno Queiroz. Ele foi aluno da turma de manutenção. Ele fez isso em 2019. É muito legal esse trabalho que ele fez, né? Ele tirou uma foto minha e fez. Aí eu fiquei feliz demais. Até hoje, até fiquei tão feliz que botei como a imagem do canal, né? Então, assim, você tem essa aplicabilidade. A outra que é uma aplicabilidade, assim, simples, é a questão de uma tabela, né? Você tem aí, nas suas linhas, você tem a disciplina não, as pessoas, né? A Ana, a Maria, o Sérgio, o Robinson, o Birubiru e Jéssica. E nas colunas você tem a disciplina. Isso quer dizer, o elemento que está aí organizado por uma linha e coluna, eu estou falando o quê? Por exemplo, se eu pegar o 5.6, o Robson, ele teve 5.6 em física. Então, tem um significado aquele número ali. Ele está sendo orientado pelo um nome e pela uma disciplina. Está significando que uma pessoa tirou essa nota, esse valor, numa disciplina. E eu posso representar em várias coisas, né? Por estar aí um exemplo, como eu estou mexendo no computador para dar essa aula, eu posso falar para vocês o próprio Excel, né? Ele é separado por células, né? É uma tabela, né? Porque você tem a numeração nas linhas e você tem letras nas suas colunas, né? Mas de forma geral isso não vai mudar, certo? Então, uma matriz ela é organizada de forma genérica, né? Ela tem essa estrutura por linhas e colunas, né? Eu tenho o elemento sempre representado por uma letra maiúscula, a matriz é representada por uma letra maiúscula, a formalização, e os elementos dela, o AMN, né? Que isso quer dizer o que? É uma localização. É uma localização da minha matriz, certo? Que eu estou falando que, ó, AM por N, né? É localizado o quê? É a minha linha, a primeira coordenada, e a minha coluna. Por exemplo, eu tenho aqui o elemento A23, tá? E que está localizado aqui. Deixa eu pegar a caneta. Eu tenho um A23. Eu estou falando que esse elemento aqui, ele está na segunda linha, terceira coluna, né? Segunda linha, terceira coluna. Se eu pegar o A32, ele está na minha terceira linha, segunda coluna. Pode falar, Matheus. Um plano cartesiano, então, teria como gerar uma matriz? Sim e não. Porque um plano cartesiano daria para fazer uma matriz se você organizasse essa matriz com elementos naturais, tá? Porque os valores da matriz são números reais, mas os índices são números naturais, né? O MN são naturais. Outra ideia é que
os valores, né? Você tem o plano cartesiano é uma reta com elementos reais, então você tem infinitos elementos entre números inteiros. Já aqui você tem uma pontualidade de números, né? Por exemplo, se eu tô aqui nessa ideia, eu tenho m, tô na minha emésima linha, enésima coluna, né? Por exemplo, eu estou na minha terceira linha, terceira coluna. Se fosse reais, né? Vamos pegar essa analogia que você está querendo colocar. Entre o meu 3,2 e o meu 3,3 existiriam infinitos elementos. Então, se eu restringir, pode até fazer isso. Mas uma coisa que vocês têm usualidade é a questão de matrizes, que você tem um conceito básico na programação, né? Como eu estou falando com 75% da turma da escola que é informática e 25% é manutenção, isso daí tem aplicado, né? Vocês viram vetores e vocês viram matrizes, né? Matrizes, o vetor, o que é um vetor? Ele possui uma linha, né? E você pode alocar vários elementos, que eu vou até citar aqui, que vocês vão visualizar aqui. E a matriz ele vai ter linhas e colunas que você organiza. É uma estrutura semelhante a essa, utilizada na lógica de programação que eu vi em C++. Mas eu creio que você vê também em JavaScript, você vê em outras linguagens também, né? Então, assim, o que eu estava querendo falar é que a ordem importa nesse quesito aí, tá? Porque você vai chegar num ponto, por exemplo, eu tenho essa matriz B, que eu tenho 4 elementos, é uma matriz 2 por 2, né? Ela tem 2 linhas e 2 colunas. E aí eu vejo o seguinte, eu tenho um elemento B21, né? Que é um elemento que está na segunda linha, primeira coluna, e eu tenho o elemento B12 na primeira linha, segunda coluna. A ordem da localização, né, vamos falar, do número, importa? Lógico que importa, estão em lugares diferentes, tá? Então, a atribuição da localização, né, da sigla é importante. Uma coisa que também tem que ver é a questão da lei de formação. O que é a lei de formação? Eu posso falar que eu tenho uma matriz B, né? Que ela é elementos B e J. Deixa eu atender a porta aqui. B e J. E ela é uma matriz, vou falar 2 por 2. Vou usar aqui esse elemento. Opa. Ela é uma matriz 2 por 2. Ela tem essa estrutura aqui, certo? As matrizes elas podem ser representadas da forma genérica, como eu mostrei aqui, da forma genérica, não, da estrutura, né? Ela pode ser representada entre colchetes ou entre parênteses, tá? Mas ela também pode ser falada assim, ó. A matriz B é uma matriz de elementos B e J, onde I quer dizer a linha e J quer dizer a coluna, né? E B e J, ele tem a seguinte lei de formação. No lugar de B e J, eu vou colocar 2 vezes I mais J. Exemplo. Tá? Isso quer dizer... Deixa eu atender a porta, né? Isso quer dizer, se eu tenho aqui o elemento B11, tá? Se eu tenho esse elemento B11, se eu tenho esse elemento B11 aqui, eu vou substituir, no lugar de B11, onde que é a linha, eu coloco 2 vezes a linha, que no caso é 1, mais a coluna. Então, eu vou pegar aqui, vai ficar 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Então, essa matriz B vai ficar 3 aqui. B21 vai ficar 2 vezes 2. Por quê? O meu I é a linha, é o primeiro elemento. Eu tenho que me atentar a isso.
Como eu falei aqui, ó, linha, coluna. O I. Mas por que está multiplicando por 2, professor? Porque eu mandei aqui em cima. B e J é igual a 2I mais J. Sim, a lei de formação Eu, é essa. Então sim. varia. Sim, quando você faz um programa que você faz, olha, eu quero um programa que todos os números virem pares. Qualquer número natural que eu jogar, ele vira par. Eu vou colocar... É só você colocar, digite, não vou falar as partes iniciais do programa, mas coloca assim, digite um número. Aí a pessoa digita um número. Esse número que você recebeu, você vai multiplicar por 2. Acabou. Né? Então você encontra números pares. Vai cair no simulado porque ele está caindo no Enem. Esse assunto está caindo no Enem, tá? E está tendo uma frequência alta? Não. Não, o pessoal adora a geometria, né? Geometria é a belezinha da galera. Mas está caindo uma questão aqui, uma questão ali, né? Então a gente tem que falar e faz parte do assunto, né? Tem que falar de qualquer jeito. E aí, olha só, quando eu tenho, deixa eu pegar um verde mais escuro. Quando eu tenho a matriz, vamos dizer, A e J, o I quer dizer a linha e o J, coluna, certo? Então, quando eu estou falando, olha só, eu tenho essa lei de formação aqui, que eu vou pegar B e J, vou botar 2 vezes I mais J, então eu estou pegando, a linha é 2, né? Então 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. Aqui, nesse elemento aqui, eu vou pegar 2 vezes 1, 2, com mais 2, 4. E aqui vai ficar 6, né? Porque eu botei uma continha fácil. Adriano, eles podem complicar a minha vida colocando alguma coisa do tipo? Se pode, mas assim, a questão é como você vai interpretar. Ele pode falar, por exemplo, uma matriz C. Deixa eu pegar aqui. C, vamos dizer, IJ, igual a I, sei lá, se I igual a J. Aí x é o quadrado. Lá vai, eu quero botar um negócio, mas eu posso fazer assim. I ao quadrado mais 5i se I diferente de J. Existe essa possibilidade. Eu coloquei aqui, soltei uma doida aqui. Mas assim, a ideia é, você vai saber qual a localização dele. É 2, 1. Então, segunda linha, primeira coluna, né? Segunda linha, primeira coluna. Então, o I é 2 e o J é 1. É só aplicar nessa formulazinha. E você entender onde que aplicar. Acabou. Não tem, assim, complicações. Por exemplo, tem essa questão da UFRJ. Eu acho, assim, essa questão muito atual. Apesar de ela ter 10 anos, no mínimo. Porque eu utilizei essa questão em 2011. Mas quando eu estava falando de matrizes, eu fiz, eu vou pegar contextualizada. E eu achei essa, assim, eu lembrei assim, cara, tem uma do Rio de Janeiro que fala de temperatura que eu não sei. Algo me disse que eu tinha que falar com vocês dessa questão. Ela parece ser antiga, mas ela chega a ser muito atual, porque ela tem uma estrutura parecida que o Enem gosta de perguntar, e ela tá com um tema. Não, isso não é nota, Bia. Isso aí é temperatura. Né? A temperatura corporal de um paciente foi medida em graus Celsius 3 vezes ao dia durante 5 dias. Cada elemento A e J da matriz, cada elemento A e J da matriz abaixo corresponde à temperatura observada no instante I no dia J. Isso quer dizer, o que você tem que interpretar nessa questão? Você tem aí, não vou botar vermelho não.
eu vou botar um azulzinho, né? Então aqui eu tenho dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e o dia 5. Como ele disse, durante 5 dias, tá ok. E aí eu tenho aqui, eu vou botar I1, que eu não vou escrever em instante, que eu tô com preguiça, I2, Adriano. Bia falou que acordou agora e quem tá escrevendo assim sou eu. Já fiz um monte de coisa hoje. I2 e 3. Tá. Eu já traduzi o que o texto me falou. Aí eu vou para as perguntas. Você poderia ler as perguntas e depois fazer isso? Não ia mudar em nada. Mas eu já sei, eu já estou preparado aqui para responder qualquer coisa que me perguntarem. Vamos lá. Determine o instante e o dia em que o paciente apresentou a maior temperatura. Qual é a maior temperatura aí nesse momento? Vou pegar até um marca-texto enquanto alguém se manifesta. 40,5. Então eu tô aqui, 40,5. E aí, 40,5 ele está localizado aí, você vê. Tipo, vou usar a ideia aqui, a analogia de Mateus. Onde que eu tô com o plano cartesiano? Ó, o meu eixo, ele está em I2, dia 4. Então isso quer dizer, o instante e o dia que o paciente apresentou a temperatura foi no meu instante 2, no meu quarto dia. Então, ele vai ser aqui I2 no quarto dia. Beleza. Difícil? Não, é só questão de interpretação essa. Vamos lá para a segunda. Eu vou pegar marca-texto também. Só que eu não vou usar amarelo, eu vou usar roxo. A temperatura média do paciente no terceiro dia de observação. O que é a média? Bom, o terceiro dia está aqui, então as temperaturas dele está aqui, ó. Tá aqui, né? Então, qual é a média? Média, né? É você somar azulzinho não, porque eu já resolvi que é azul. Vou pegar esse vermelho aqui. Eu vou somar esses valores, né? 6 com 2, 8 com mais 1, 9. A vírgula fica aqui, já está organizado com a vírgula, olha só. 8 com 7, 15 com mais 6, 21. Eu tenho um ódio porque o PowerPoint aí tem uma bugada que ele risca uma linha. Quando eu faço um risco, acho que ele tenta complementar uma linha. Vem um 2 aqui. 3, 6, 9, 11. Então eu tenho aqui 111,9. E eu vou dividir isso daqui por 3. Tá? Eu vou pegar aqui, fazendo a pontinha, 111,9 dividido por 3. Essa divisão eu não preciso mexer a vírgula, eu não vou ter nenhuma complicação, tá? Eu vou pegar esses dois primeiros e eu faço 3. 3 vezes 3 dá 9. Subtraindo aqui, vai me sobrar 2. Eita, que estou com espaço curto. Deixa eu apagar. Se alguém quiser gritar quanto que é, eu aceito. Não vai ter confusão, não. Eu vou fazer aqui nessa pontinha. Porque ninguém gritou. Aí, professor, é tanto. 111,9. Olha aí que lindo. Dividido para 3. Eu vou colocar 3. 11 menos 9 dá 2. Sobra 1.
7, 21. Alguém falou aqui? 37,3. Muito bem. Dá 0. Opa. Dá 0. E aí? Desce o 9, vou botar 3 aqui. 37,3 graus Celsius. Então, assim, é uma questão difícil? Não, não é uma questão difícil. É uma questão muito fácil, só que requer interpretação. Então, você tem que ter interpretação para você ter noção disso. Vamos lá para outra. Seguinte, tipos de matrizes. As matrizes elas podem ser classificadas de várias maneiras, tá? Que são chamadas de matrizes especiais, né? Você tem a matriz tipo linha, né? Que aí você pode, como tá falando, configuração de programação. Quando você fala de vetor, né? Você tem aí um vetor desse jeito. Vetor que eu tô falando na linguagem de computação. Também utilizamos a ideia de vetor na aplicação de física, né? Vocês, quando estão no primeiro ano, vocês estão vendo a física mecânica clássica, né? A mecânica você usa, mas você usa também em outras áreas da física, com certeza, tá? Mas e justifica muito que a gente vai falar em determinantes, que é o próximo assunto. Você tem uma matriz que ela é linha, que ela é composta só por uma linha. Você tem uma matriz coluna, que é composta só por uma coluna. Você tem a matriz retangular, que ela tem... Qual a questão da matriz retangular? É que ela tem... A organização dela é que a linha, a quantidade de linhas é diferente da coluna. Eu tenho essa matriz aqui que ela é uma 2 por 3. E eu tenho essa matriz aqui que ela é uma 3 por 2. Então eu tenho organização diferente, tá? E aí eu coloquei aqui essa matriz B, elementos, né? Que vocês poderiam se perguntar se eu posso colocar dentro de dentro de uma matriz. E eu falei que toda matriz ela é organizada por números reais. Então quando eu falo que são reais, pode ser um número natural, pode ser um número inteiro, pode ser um número decimal, uma fração, uma dízima periódica, pode ser um número, poderia aqui ser, sei lá, raiz de 17, qualquer outra coisa do tipo, não tem problema nenhum, tá? Então, você tem essa organização. Matriz nula. A matriz nula é uma matriz que ela pode ter qualquer formato. Ela pode ser linha, coluna, retangular, que é a matriz linha e coluna são retangulares. O que importa é que ela é composta por zeros, tá? E aí, como falei, a ordem, porque eu tenho aqui uma matriz que ela é 2 por 3 e eu tenho uma matriz 2 por 2, né? Tem uma matriz também que ela é transposta. E o que é a matriz transposta? A matriz transposta é muito importante vocês saberem que é uma matriz onde você muda a ideia dela. Por exemplo, se eu tenho uma matriz A de elementos 2, 3, 4 na primeira linha, 5, 6, 7 na segunda linha, quando eu vou pegar a matriz transposta, o que é linha vai virar coluna. A minha primeira coluna vai ser 2, 3, 4 e a minha segunda coluna 5, 6, 7. E se você for ver, qual é a diferença que você identifica que a matriz ela é uma transposta? Ou foi aplicado a transposta? Ela tem esse T aqui, tá? Então, por exemplo, eu tenho essa matriz C, certo? Eu vou fazer a transposta de C. C transposta vai ser primeira linha vira primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Ela era uma 3 por 2, ela vai ser uma 2 por 3. Basicamente isso, certo? Alguma dúvida até aí? Se tiver alguma dúvida, digita 1. Se não tiver dúvida, digita 2. Se você não sabe o que eu perguntei, digite 3. Se você tem alguma reclamação, digite 4. Se você quiser falar com o atendente, digite 9. Minha nossa. Adoro esse negócio de call center. Tipos de matrizes. Você vai chegar numa matriz que é a matriz
Quadrada, 2. O que eu falei que era o 2? O 2 representava o quê? Eu sei que falar com a atendente é o 9. Sem dúvidas. Ah, tá. A pessoa quando a pessoa já tá com problemas psicológicos, já tá nesse ponto. Pessoal, matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Matriz quadrada é que ela tem um número de linhas igual ao número de colunas, né? Tá aí, eu tenho uma matriz quadrada de 3 por 3. Né? Eu tenho 3 linhas e 3 colunas, tá? Então, tá aqui bonitinha. Deixa eu apagar esse 3 que eu escrevi no canto errado. Porque eu escrevi no canto certo, na verdade, mas no momento errado. A ordem dela é uma 3 por 3. Vou botar aqui. Tá? Mas outra coisa, esses elementos que está em verde é chamado de diagonal principal. É importante vocês saberem o que é uma diagonal principal. E é importante também saber o que é uma diagonal secundária. Tá? Eu poderia falar sem ser visualmente. A diagonal principal é quando você tem os elementos I igual a J. Porque aqui é o elemento, né? 1. Vai, cara. 1 e 1. Ai, ai, ai. PowerPoint, me ajuda, cara. 1 e 1. Aqui é o elemento 2 e 2. E aqui 3 e 3, se vocês repararem. Tá? Então eu tenho essa organização aqui que a linha é igual a coluna. Mas é melhor você ter a ideia visual, certo? Por que você está aqui? Saia. Agora eu não entendi. Bom, voltou. Então, assim, outra coisa que tem na matriz, que é uma coisa específica, que aparece em algumas questões, uma questão aqui e ali, é o chamado traço da matriz. O traço da matriz é uma coisa muito simples, é a soma dos números da diagonal principal. No caso, é só somar, né? A mais E mais I. Aí faz, poxa, Adriano, é uma coisa tão fácil. Mas eles colocam isso num nome, por exemplo. Sei lá, ele fala, dado que a matriz, o traço da matriz é 10, calcule, encontre o valor de X. Aí você não sabe o que significa a palavra traço. E você não vai ter nem o Google, nem a Wikipédia e muito menos o Braille ao seu favor naquela hora. E aí você tem que saber isso, tá? Então você tem que ter essa noção, beleza? Matriz identidade. A matriz identidade é uma matriz quadrada, é uma matriz que ela é composta por zeros e 1, tá? A matriz identidade, ela tem a sua diagonal principal composta por 1 e o restante composto por 0. Eu tenho aí, no caso, uma matriz quadrada de ordem 2, tá? Identidade de ordem 2. Eu tenho aqui também uma matriz quadrada, identidade, né, de ordem 3. E quando eu falo identidade, ela é quadrada. Não dá para ser retangular. Outros dois termos que quando eu estava nos 45 do segundo tempo de finalizar essa aula, de montar a aula, eu lembrei desses elementos, são a matriz simétrica e a antissimétrica. São detalhes. Primeiro de tudo, o que é simétrica? Simétrica vem do termo de simetria, né? E aí eu gosto de falar bastante até, eu falei bastante na aula, sobre essa questão de simetria. Você pode verificar se o seu rosto é simétrico de duas maneiras. A primeira é dividir teu rosto no meio, né? Você não vai usar uma faca, por favor. E verificar se o seu lado esquerdo é igual ao seu lado direito. Mas se você for da tecnologia e você tiver redes sociais, o TikTok, ele tem um filtro que quando você grava, ele fica rebatendo o seu rosto, né? Ele tipo vai espelhando, né,
sentidos. E é legal, porque se você tem um rosto simétrico, não acontece nada. Mas se você tem um rosto assimétrico, ele vai acontecer um negócio lá bem estranho, você vai ver. Teve um caso de um influencer que eu não sei quem é, ele é asiático, e o queixo dele era muito assimétrico, era um pouquinho assim. Só que ele não reparava, e não dava para reparar muito. Era pouquinho, só que quando ele fez esse filtro, o queixo dele ficou dançando. E tipo, ele se assustou muito na hora. Aí foi bem engraçado. Bom, o que eu falo na questão de simetria? Bom, eu vou pegar uma matriz aqui que ela vai ter 9, 8, 7. Aí eu boto 6, 5 e 4. Ah, o 4 tem que bagunçar, né? O 4 é 4, tem que bagunçar. Nossa, ficou muito feio. Deixa eu apagar rapidão. Então, qual é o conceito da matriz que ela é simétrica? Simples. Eu vou pegar... Eu tenho o meu eixo de simetria. Não. Ctrl Z faz? Não. Ctrl Z eu odeio não tem Ctrl Z aqui. Eu vou ter meu eixo de simetria. Certo? Qual é o meu eixo de simetria? É esse daqui, ó. É minha diagonal principal. E você vê que ele está espelhado igualmente, né? Os elementos, por exemplo, eu tenho esse elemento aqui na mesma posição, o 4 está igual ao 4. Existe uma simetria entre eles. Certo? Existe uma simetria entre eles. Pode falar. Eu não entendi como é que você fala, tipo, estipula qual a diagonal principal. A diagonal principal são os elementos da linha e coluna igual. Se você for ver, ele tá, por exemplo, eu tô aqui. Eu tenho essa matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I, certo? Quem é a minha diagonal principal sempre vai ser esse elemento aqui, esses elementos aqui. Sempre, sempre. Isso daqui vai ser composto minha diagonal principal. Não importa se ela é uma matriz 2 por 2. Por exemplo, quem é minha diagonal aqui nessa eu estou aqui na identidade. Quem é minha diagonal principal? Esse daqui. Na de 3, esse. Se eu tiver 4 elementos, também vai ser esses. Vai ser a primeira linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna. Os elementos que tem a linha e a coluna igual. Melhorou? Ah, entendi. Não é porque eu tava desconcentrado na hora que você explicou e eu... Como assim, professor? Pode repetir? São os elementos que têm a coordenadas de linha e coluna igual. Primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Ah, entendi. Basicamente isso. Nossa, ficou tão bonito isso aqui que eu vou deixar. Então, assim, a simétrica, ela tem essa questão, ó. Se você for ver pelas cores, eu tenho os elementos que estão espelhados. E qual a diferença da simétrica para antissimétrica? Não é assimétrica, é antissimétrica. Então, é o seguinte. No lugar eu tenho aqui 6, 7 e 5. Aqui seria 4, aqui seria menos 4. Aqui seria... Nossa! Eu tenho um ódio quando isso acontece, cara. Eu vou mudar de PowerPoint. Eu vou fazer isso, botar um PDF e vou começar a fazer. Eu tenho que falar com uma amiga aqui.
essa parada. 9, e aqui seria menos 9. E aqui seria 8 e menos 8. Isso quer dizer, no lugar ela está meio que espelhada, só que o elemento que está no seu eixo de simetria é um oposto dela, certo? Na simétrica, é o elemento que está oposto pelo seu eixo de simetria, ele é igual, né? E na antissimétrica, o elemento que está oposto sem eixo de simetria é o oposto numérico dele, ele negativo ou ele positivo. Basicamente isso. Que número é esse? Era 5. Tá? Então, assim, Adriano, cairia no Enem uma questão falando de simétrica e antissimétrica? Não, eu acho difícil cair no Enem. Cairia em que prova? Cairia numa prova de concurso, que não é tão contextualizada, ela trabalha mais com elementos técnicos, uma prova que fosse da área militar, possivelmente. O ITA usa elementos assim, né, que aparentemente complica, mas não complica. Vamos lá. Não sei a hora. Tá cedo. Igualdade de matrizes. Bom, a igualdade de matrizes tem esse texto lindo, né? Que duas matrizes do tipo M por N e tal. Eu vou resumir para vocês que se eu tenho duas matrizes aqui, né? Eu tenho uma matriz A, eu falo que ela é igual. Quando eu falo que ela é igual, a primeira coisa que eu tenho que falar se eu falo que ela é igual, a ordem dela tem que ser igual. Tá vendo aqui? Elas são iguais, isso é verdade. Isso aqui é uma afirmação. E ela é uma 2 por 2 e aqui também é uma 2 por 2, certo? Então, beleza. E aí, o que eu digo quando elas são iguais? Eu digo que meu primeiro elemento é igual ao primeiro elemento da outra. O segundo elemento é igual ao segundo elemento da outra. O terceiro elemento é igual ao terceiro elemento da outra. O quarto elemento igual ao quarto. Então, assim vai indo, né? A mesma localização de um valor é igual à mesma localização do outro. Tem que ser igual, né? Então, aí, A tem que ser igual a 2 para ela ser matrizes iguais. B tem que ser igual a 1. C tem que ser igual a 6. E D tem que ser igual a 4. Tá? Então, basicamente é isso. Se eu tenho uma matriz que elas são iguais, por exemplo, determine isso. Poxa, vamos lá. Eu vou pegar aqui, eu vejo que eu tenho essa situação, né? Que x mais y igual a 7, certo? Eu tenho z igual a 2. Beleza, eu não preciso fazer cálculo aqui. Eu só falo que z igual a 2. Eu vou botar aqui z igual a 2. Beleza, não tem nada para fazer não aqui. Z ao quadrado igual a 4. Poxa, mas eu não já falei que z é igual a 2? Para que eu vou fazer essa conta de z ao quadrado igual a 4? E x menos y igual a 1. Né? Então, eu vou resolver. Eu tenho um sistema de equação aqui que vai fazer eu trabalhar. Né? X menos y igual a 1. Eu posso resolver ou eu posso pensar. Né? Pensem, dois números que a soma é igual a 7 e ao mesmo tempo a diferença entre eles é 1. Eu posso falar muito bem que isso é 4 e 3. Ah, Adriano, você falou isso porque você resolveu já lá no presencial? Não, cara, pensando, raciocínio rápido. Né? Mas não, Adriano, eu não tenho raciocínio tão rápido quanto o seu, nem eu peguei da cola da aula. Eu vou somar essas equações. Quando eu somo essas equações, o que acontece? Vai dar x mais x, vai dar 2x e aqui vai morrer. Morreu isso daqui. Eu vou ficar, não vou nem apagar isso, vai ficar 2x igual a 8, x igual a 8 sobre 2, igual a 4. Nossa, que ódio dessa. E morreu aqui, certo? Se x é 4, poxa, vamos lá. Eu vou pegar essa equação, eu faço 4 mais y igual a 7. 7 menos 4
é igual a 3, como tínhamos falado anteriormente, né? Então, assim, não é muito difícil, não é complicado, tal, nem se preocupem, é um assunto bem de boa. Adriano, eu posso complicar, essa questão pode ser complicada? Lógico que pode, todo assunto fácil ele pode ter o seu nível aumentado, né? Utilizado com... Mas isso aí depende de onde que você vai fazer. Adriano, você acha que caiu uma questão assim no ITA? Não, nem a pau caiu uma questão assim no ITA. Se caísse, seria muito bom para quem fosse fazer a prova. Na verdade, ruim, que a pessoa perde a oportunidade de errar. Bom, adição. Eu tenho duas matrizes, tá? Vocês veem que de cara, né, para eu falar para vocês, elas têm a mesma ordem. Você vê aqui, uma tem uma matriz, uma tem... Marcar texto não, bebê. Uma tem a matriz 2 por 3 e essa matriz também tem 2 por 3. Adriano, se tivessem ordens diferentes, se fosse a matriz A 2 por 3 e a matriz B 3 por 2, eu posso fazer adição? Não. Você poderia fazer com, sei lá, a transposta dela, mas a adição não, com elas não. Elas têm que ser 2 por 3 ou 3 por 2 as duas, ou 3 por 3 as duas, tem que ter a mesma ordem, a mesma orientação, tá? Beleza. A adição vai ser o quê? Eu pego primeira linha, primeira coluna, pego as primeira linha e primeira coluna e somo. E coloco aqui no lugar da primeira linha, primeira coluna. Bem bonitinho. E eu faço esse trabalho com todos. Bem bonitinho. Tá? Bem coloridinho para vocês verem que o processo é esse. Ele fala, efetue. Bom, eu não vou usar tantas cores. Eu vou usar um azul. Eu vou fazer aqui, ó. 0 mais 11. Vai ficar 11. Menos 1 mais 17. 16. 2 mais 0. 2. 5 mais 2. 7. Aí vai ficar 1 aqui, né? Porque é 4 menos 3. 1 mais 4, 5. E acabou. Essa conta é extremamente difícil, de alta complexidade para um aluno de terceiro ano, né? Então, assim, é fácil, né? Você tem a adição, ela tem algumas propriedades, né? Que dado três matrizes A, B, C, você tem uma matriz e você tem uma matriz nula chamada O, todas elas têm tem que ter, né, a mesma orientação. Tá ok. Boa apresentação. Elas têm, Joyce, vai estar gravado, eu vou postar, não sei quando eu vou postar, mas depois você vê. Então, assim, tem essa organização, e aí você vai ver o seguinte, ela é comutativa, a ordem na adição, não importa, tanto faz fazer A mais B com B mais A. Associatividade, tanto faz eu somar as duas primeiras depois a terceira, como as duas últimas e depois a primeira. Vou botar falta. Computando aqui assim de cabeça, eu acho que com essa falta, eu acho que você reprova. Existência de elemento neutro, tá? Peraí que pulou alguma coisa no meu pé. Isso quer dizer, o que é elemento neutro? Se eu pegar uma matriz A, somar com uma matriz M, uma matriz qualquer, ela vai resultar a mesma matriz A, né? A mesma coisa que aqui, que é um elemento neutro, vamos pegar os números naturais. 2 mais um elemento neutro dá igual a 2. Que elemento neutro é esse? 0. Ou, no caso, é uma matriz nula, né? Beleza. E o caso de elemento oposto, né? O que é o oposto? Você está aqui com A com apóstrofozinho, né? A mais o A apóstrofozinho, que é o seu oposto, dá igual ao elemento nulo, né? A matriz nula. Então, basicamente, eu coloquei essas aqui para ressaltar para vocês a questão de uma matriz oposta, né? E o que é uma matriz oposta? Poxa, se eu tenho uma matriz que ela tem uma matriz A, ela tem elementos 2, menos 7, 1.7
7, vai ficar 1.7 mesmo. E 9, o A, a matriz oposta dela é quem? É menos 2, é 7, é menos 1.7 e menos 9. Então é isso daqui só, tranquilão. Adriano, uma matriz, subtração de matriz. Cara, a subtração de matriz é a mesma coisa, tá? Só cuidado com o jogo de sinal, porque você tem isso que a gente fala desde números inteiros, né? Você pode pegar uma matriz que tem a subtração de a matriz subtraindo por outra e o elemento lá da linha comum ele for negativo, aí você vai fazer um menos com menos, né? Por exemplo, o que eu estou falando aqui para vocês é aqui, ó. Se eu vou pegar só essa linha. Eu tenho aqui menos 5. Eu vou subtrair, olha aqui o menos, com menos 7. Estou começando a estranhar porque tá... Não, você falou com a pessoa errada. Você falou com a pessoa errada. Mas matemática e física tem uma coisa em comum. Se tá fácil, tá errado. Não, na verdade, cara... Porque todo mundo falava que quando chegasse matriz lascou que era difícil, tá muito fácil pro meu gosto. Eu tô acabando a aula já. Mas não é possível. Eu vou falar em subtração, vou falar multiplicação, resolver a questão e acabou a aula. Não tem divisão, não? Não. O que eu falo? Vamos lá. Eu vou falar ao meu ver. Vai que alguma pessoa, algum matemático de grande importância olha esse vídeo. Quando eu postar no YouTube, eu falo, não, você está errado. Não, ao meu ver, matriz não é difícil. A única coisa que vamos utilizar... Certo, Rafa? Boa apresentação. Ao meu ver, a única coisa que é difícil de matrizes que vocês não vão ver hoje é a questão de matriz inversa. Que vocês vão ver, é o último assunto. Eu vou falar matriz determinante, sistema linear. E em sistema linear, eu vou falar de matriz inversa. Tá? Porque vocês precisam ter essa ideia, tá? Mas assim, eu não falo. Eu falo assim, matriz, ela pode ser trabalhosa, mas difícil eu não considero. Lógico, existem questões de alto nível, aí é outra história. Você pegar uma questão de alto nível, você pega a questão de equação do primeiro grau, que é um assunto que é fácil, mas se você pegar a ideia de uma questão de alto nível, todo assunto que é fácil ele pode ser complicado. Tá? Então, por exemplo, eu estou aqui, eu tenho esses elementos aqui, né? Na matriz, na matriz aqui que vai estar resultante aqui, esse elemento aqui, ele vai ser quem? Ele vai ser menos 5 menos 7 mais 3. Menos 5 menos 7 vai ficar menos 5 mais 7. Vai ficar 2. 2 mais 3, 5. Tá? Se eu errei, deixa eu ver se eu errei. Não errei. Errei ou não errei? Menos 5. Cara, não errei. Tá? Então, aqui fica o número 5. De boa. Então, eu tenho que só prestar atenção nessas situações. Tá? É uma questão que, se vocês forem ver até agora, é o quesito atenção. Né? Você tem uma determinada atenção para isso. Aí, por exemplo, operações de matriz. Multiplicação de um número real por uma matriz. Você tem duas etapas da multiplicação. Uma matriz, um número multiplicado por uma matriz e uma matriz multiplicada por uma matriz. E acaba a conversa toda. Aí, olha só. Eu tenho um K, um número K, e eu estou multiplicando por essa matriz aqui. Eu tô fazendo questão de colocar matrizes quadradas, retangulares, porque às vezes eu sempre pego matriz quadrada e as pessoas acham que todas as matrizes são quadradas. Então, assim, quando eu estou falando isso aí, ó, eu vou multiplicar o K por todos esses elementos. Tá? Tipo, eu vou distribuir ele. Basicamente isso. Eu posso fazer isso por qualquer número. Ó, por exemplo, eu tenho aqui 4 vezes 12 dá 48.
4 vezes 0, 75, dá 3. 4 vezes 7, 28. Fala, Isa. Teria alguma questão, tipo, uma matriz multiplicando a outra, sem ser só um número? Matriz multiplicando a outra é o próximo. Aí você faz como se fosse adição e subtração, tipo um tempo. Calma. Tá. Calma, segura a emoção. Aí menos 13, aí menos 52, menos 6,8. Tá aqui. Multiplicação simples, só que você está organizando numa tabela, né? Outro caso, aí uma coisa que não tem nada a ver com matriz, essa questão. Quando eu pego uma fração, um número, lembrando que esse número aqui, aí é uma observação, esse número aqui, ele está entre 0 e 1. Quando eu pego um número e eu multiplico entre 0 e 1, o que acontece com ele? Ele reduz? Ele reduz. Ou basicamente, o que eu estou fazendo? Estou dividindo ele. Tá? Multiplicar por meio é dividir por 2. Ah, eu quero... Então, tipo... Ah, você vai dividir? Não, vou multiplicar por meio. E existe, né, a questão assim... eu quero dar vou dar um exemplo. Assim, eu quero dar um zoom, eu quero ampliar algo, eu quero multiplicar. Então, a matriz, por exemplo, quando você estava falando lá em física, você vê vetor. Eu quero ampliar esse vetor em 2. Eu quero multiplicar, eu quero expandir esse vetor. Multiplica esse vetor por 2, como eu estou fazendo com essa matriz. O primeiro caso que eu multipliquei por 4. Eu quero reduzir a metade do tamanho. Eu multiplico por meio. Então, essa questão... aí, por exemplo, eu tenho aqui essa situação. Eu vou ficar aqui, ó, com a matriz, que vai ser 6. 0,75 pela metade vai ser 0,375. Aí, 3,5. 6,5 negativo. 1,5. E menos 0,85. Para ser feliz. E dá para ser isso, cara, sabe? A gente tem que lembrar situações, tá? Elementos para a gente organizar isso. Então, a multiplicação de um número, até às vezes você vai escolher, ver esse número, vai falar assim, por exemplo, tá lá em vetores, você faz multiplicação de um vetor por um escalar. Vocês escutaram esse número lá no primeiro ano? Tenho certeza, e Ana, que foi a professora de vocês, falou isso. Eu tenho certeza mais que absoluta sobre isso. Você pegar um escalar e multiplicar por um vetor. O que você está fazendo, você está expandindo ou contraindo esse vetor, né? Vamos lá. Para finalizar a aula, a última informação dessa aula é operações de matrizes e multiplicações de matrizes. Pode até ter falado, difícil é lembrar. Né? Eu tenho uma matriz AIJ de ordem M por N e eu tenho uma matriz BIJ de ordem P por Q. Por que não? P linhas e Q colunas. E aí, assim, qual é a condição de fazer a multiplicação de matrizes? Essa é a minha pergunta. Qual é o critério? Existe uma condição de existência ou é só pegar a matriz e multiplicar? Elas têm que ter a mesma ordem, não tem que ter a mesma ordem? Bom, eu vou falar o seguinte. O número das colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda. E eu vou justificar o porquê. Então, N, nesse caso, tem que ser igual a P. Vejam, se eu pego uma matriz A, ela é uma matriz 2 por 3, tá? 2 linhas e 3 colunas. E eu vou multiplicar por uma matriz B, que ela tem 3 linhas e 2 colunas, certo? Veja, eu vou colocar aqui, vai sumir, tá? Mas eu vou colocar aqui, ela tem 2 por 3 e essa aqui é 3 por 2. Veja só, a minha condição de existência condição de existência da multiplicação é que o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas.
Tá aqui, tá ok. É 3 os dois, né? Eu vou até botar aqui a piada mais idiota do mundo que um professor de matemática faz. Eu vou marcar aqui de vermelho, para você ver melhor essa condição de existência. Fala, Isa. Professor, tipo assim, esse N tem que ser igual ao P, né? Isso você falou. Mas o M tem que ser igual ao quê? Tipo assim, ele poderia ter 4 linhas aqui. Ah, tá. Eu posso ter uma multiplicação, tipo, eu tenho uma matriz C, que ela é, sei lá, 7 por 2. E eu tenho uma matriz, eu estou multiplicando por uma matriz D, que ela é 2 por, sei lá, 200. Não vai me importar. Quer dizer, vai importar na hora de fazer a multiplicação. Mas não, ela responde o que para fazer a multiplicação, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Acabou-se. Isso aconteceu, eu posso fazer a multiplicação. Se eu tiver, por exemplo, for uma matriz, sei lá, eu tenho uma matriz A, sei lá, 3 por 4 e uma B, 5 por 4. Eu posso fazer essa multiplicação? Não, você não precisa nem começar. Não satisfaz no início, você não vai conseguir. Por quê? Como é que é o processo dessa multiplicação por matrizes? Eu tenho uma matriz, a matriz A vezes B. Primeiro, eu vou ter que perguntar para vocês se vocês lembram das músicas da Xuxa, tá? Ou vocês viram um TikTok bem simples, que é aquele negócio assim. O azul com o amarelo dá o quê? Roxo. Azul com amarelo dá roxo, Brasil. Ah, não, azul com amarelo não. Brasil, não faça isso comigo. Eu tô lembrando das outras coisas. Pois é, você só pegou o meme, né? O azul com amarelo dá verde, tá? O azul com amarelo dá verde e o azul com laranja, o azul com vermelho dá o quê? Roxo. Muito bem. Agora é roxo. Agora é roxo. Então, por que eu vou falar isso? Porque vocês vão se orientar nessas cores, tá? Olha só, quando eu mostro para você essa multiplicação, essa primeira etapa da multiplicação, você pode falar, meu Deus, tudo perdido agora. E não. Vou falar com calma. Pessoal, o que eu disse para vocês? O azul com amarelo dá o quê? Verde. O que eu estou fazendo aí? Eu estou pegando a primeira linha, multiplicando pela primeira coluna. Isso vai gerar... Você viu que eu peguei a primeira linha, a primeira coluna. Está gerando o quê? O elemento que resulta na primeira linha e primeira coluna da matriz da multiplicação. Detalhe, eu pego o primeiro elemento da linha, multiplico pelo primeiro elemento da coluna. Segundo elemento da linha, segundo elemento da coluna. Terceiro elemento da linha, terceiro elemento da coluna. Por isso que a condição de existência da multiplicação de matrizes é a quantidade de linhas, a quantidade da coluna da primeira tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda. Tá? Por isso que tem essa necessidade de fazer assim. Multiplica cada caso um caso, professor? Aí eu faço, sim. Aí eu vou fazer, ó. Eu fiz aí A vezes G, tá? Deixa eu pegar o laser. Tem um laser aqui, cara. Ó. Eu fiz o A, multipliquei por G, tá aqui. Aí mais, você vê que sempre vou somar. Pode ter um jogo de sinal? Pode. Presta atenção nisso. Ó, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Beleza, vou para o próximo. Aí, azul com vermelho dá roxo, né? Xuxa aí ajudando a matemática. Então, e vocês achavam que a única coisa que a única música que Xuxa narrava era vocês verificando a prova e ela cantando soco, soco, bate, bate, a prova batendo em vocês, né? Não é só nisso. Então, você tem aí, ó, A vezes H mais B vezes J
C vezes L. Adriano, eu posso mudar a ordem dos elementos da multiplicação? A resposta é não. É o primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo, o terceiro pelo terceiro e soma entre eles. Lembre-se que pode dar zero, porque pode dar números opostos e tal. Mas o procedimento é esse. O verde soma com o roxo são termos diferentes? Não, eles ficam separados. O verde fica ali, o roxo fica ali. Porque assim, Isa, veja só. Quando eu peguei a primeira linha com a primeira coluna, o resultado, a matriz que vai resultante, aquele espaço ali da multiplicação vai ser a primeira linha, a primeira coluna. Você vê do jeito que eu estou narrando aqui, ó. Primeira linha, primeira coluna. Foi para onde? Na primeira linha, primeira coluna da matriz resultante. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Adriano, embaixo. Embaixo. Vai ser a mesma coisa. Azul com amarelo dá verde. Primeira linha, segunda linha, perdão. Primeira coluna, segunda linha, primeira coluna. Aí, azul com amarelo, com vermelho, dá roxo. E aí a pessoa, poxa, Adriano, por que você não colocou outras misturas de cores? Né? Porque tá tão bonito assim, você poderia botar outras misturas. Se eu soubesse, eu colocaria, mas eu escutei essa parte da música da Xuxa. Né? Eu não sei se a Xuxa fez deu continuidade nessas misturas de cores. Muito triste isso, né? Mas então, pelo menos a gente conseguiu ajudar, né? Nisso daí. E aí você vai distribuindo. Adriano, e aí? E aí que você acabou a multiplicação nesse caso, cara. Você chegou no momento, né? E olha só que barato. Você chegou numa matriz 2 por 2, tá? Você chegou numa matriz 2 por 2 e eu falo para você, o resultado da multiplicação da matriz, o resultado, tipo, eu tenho uma matriz A vezes uma B, né? E ela satisfaz aquela condição de existência inicial, que o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E aí o resultado vai ser quem? Vai ser sempre o número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Você vê aqui, eu tenho uma matriz que ela é... Eu tenho uma matriz aqui 2 por 3, uma 3 por 2. Condição de existência, ok. Resultado, ó, 2 por 2. Tá aqui. Como eu falei. Adriano, então quer dizer que eu consigo já saber o formato da minha matriz, do produto da matriz, antes de fazer o produto? Sim. E o bom é isso, né? Ó, é M por N. Por quê? Tá? E aí, olha só, essa questão é legal. Ela tem só 6 anos, é novinha. Ela faz assim, uma matriz A de ordem 3 por 4 multiplica por uma matriz B de ordem 4 por 2. O resultado dessa multiplicação é a matriz C, ou seja, A vezes B é igual a C. É certo dizer que a matriz C tem 16, 12, 10, 8 ou 6 elementos. Pessoas, eu tenho uma matriz A 3 por 4. Eu estou multiplicando por uma matriz B 4 por 2. Encontrei uma matriz C que só Odin sabe qual a ordem dela. Mentira, não é só Odin não. Eu também sei, você sabe também. Olha só. Condição de existência 4 por 4 satisfaz. Ok, dá para fazer a minha multiplicação. Vamos lá. O meu resultado é quem? É uma 3. Nossa, esse verde é clarinho demais. E mais da conta. É um 3 por 2. Então, o meu resultado, a matriz, o resultado, é a matriz 3 por 2. Ué, por quê? Não entendi. Vamos lá, vou voltar. O outro tinha dado tipo 2 por 2? Porque ela era uma 2 por 2. Ah, vou voltar agora.
Ó, ela não era uma 2 por 3? E a outra não era 3 por 2? Qual é a primeira linha da matriz? É 2. Qual é a coluna? É 2. Aí aqui. Tá, entendi. Qual é a linha? É 3. Qual é a primeira aqui, ó? É 3. E aqui 2. Por isso que é 3 por 2. Se eu pegar uma matriz, eu falei uma matriz aqui, sei lá, 3 por 4, e eu estou multiplicando por uma B 4 por 200, o resultado vai ser uma matriz C 3 por 200. Tá? Basicamente isso. Vou apagar tudo isso. E aí ele pergunta, a matriz é uma matriz 3 por 2. Quantos elementos tem essa matriz? Quantos elementos tem essa matriz? Quantos? 6. Porque ela é uma matriz desse jeito, ó. C, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Tá aqui. Morreu Maria Preá. Acabou a questão. Você vai aqui, ó, marca a letra. E aí eu falo assim, cara, tem como o cara piorar essa questão? Essa questão é fácil. Mas tem como botar ela difícil, aparentemente? Tem. Seja uma matriz A de ordem 3, 4, eu botar aqui A e J igual a I ao quadrado mais J sobre 2. E B, uma matriz de ordem tal que B seja igual a B e J igual a raiz quadrada de I menos 2 vezes J. Vai mudar alguma coisa na minha vida se eu colocar isso? Não. O que vai mudar é que as pessoas que não prestarem atenção nisso, ela vai montar a matriz A, ela vai montar a matriz B, vai multiplicar A vezes B e depois vai contar a quantidade de elementos. Que é uma coisa extremamente desnecessária. Tá? Então, assim, é uma questão boa. Apostaria nela numa prova, no Enem, talvez, tá? Mas é uma questão muito boa e vale a pena. Esta aqui tem cara de Enem. Essa aqui tem uma cara de Enem maravilhosa. Vou botar tudo aqui. Ela tem um texto grandão aí, faz... Oi? Ela tem uma cara de Enem, primeiro porque tem aquele texto enorme que você vai ter que ler ou não, né? Porque você olha assim, vamos olhar, não vamos ler o texto. Eu tenho uma matriz aí que fala de nutrientes, né, nas linhas, e a coluna você tem A, B, C e D. Beleza. E na outra, você tem uma outra matriz que ela é percentual de mistura, A, B, C, D. Vamos olhar, não estou lendo o texto, mas vamos aqui. Aqui é uma matriz 3 por 1, 2, 3, 4. E essa aqui é uma matriz 4 por 1. Beleza. Não lendo o texto, só lendo a pergunta embaixo, ele pergunta quantos miligramas do nutriente 2 estão presentes num quilograma de mistura? Bom, percentual de mistura, nutrientes, então o que eu tenho que fazer? Multiplicar essa matriz. Mas eu tenho que multiplicar a matriz inteira? Não. Por que, Adriano? Porque ele não pergunta o valor, a quantidade de gramas de todas as nutrições. Ele quer saber só o do nutriente 2. Então, eu vou pegar essa segunda linha e vou multiplicar por essa coluna. Só isso. E o que eu faço? Poxa, vamos lá. Eu vou pegar aqui, deixa eu tirar o marca-texto, né? Porque fica mais fácil de escrever. Eu vou pegar aqui e vou fazer quem? O primeiro, que é 314, vou botar aqui, ó, 340, vezes o primeiro. Quem é o primeiro? 35%. Eu vou botar aqui 35 sobre 100. Mais o segundo, 520, multiplicado por 25%. Pode trabalhar com decimal? Pode, né? Sim, é porque eu vou simplificar algumas, vai ficar bem facinho. 30%, aí eu vou multiplicar por quem? 305.
Isa, qual a melhor maneira de resolver uma questão? A que você sabe. Posso trabalhar usando decimal? Você pode. Pode fração? Também. Você tem que resolver a questão de maneira confortável, né? Porque vai que você faz, não, o Adriano me ensinou assim, ou eu vi num site, mandaram para mim um método lá um dia antes da prova, eu vou usar, não use. Só se você entendeu e você está dominando, você resolveu umas 10, 20 questões com esse método novo, aí você usa. Porque não adianta você faz, tem um método legal para você resolver a questão, mas você não sabe usar um método. E o que adianta? De nada. Adianta que você pegar uma dor de cabeça, né? Aí 485 vezes 10%. Se eu multiplicar isso daqui, né? Que eu peguei isso aqui. Eu preciso de ajuda de universitários. Me digam aí esses valores. 340, eu posso simplificar, fazer 35 vezes 34 dividido por 10. Posso fazer 52 dividido por 25 sobre 100. Ou melhor, esse daqui, ó, percepções. Nesse caso aqui, só para a gente abrir uma discussão, 25 sobre 100 é a mesma coisa que 1/4. Ou melhor, é só você dividir 520 por 4. 520 por 4, se eu não me engano, é 130. Né? Por quê? Por que eu falo que é 130? Porque eu fiz lá atrás, na aula, eu nem planejei isso, mas eu vou falar. Lá atrás eu fiz 4 vezes 13 dá 52. Então você tem esse pensamento já aqui. Então aqui eu sei que aqui é 130. Aqui ainda não sei. Alguém vai me ajudar ou vou fazer esse cálculo no braço? Ninguém. Nossa, que povo preguiçoso. 91,5. Aqui o primeiro? Não, o primeiro é 119. 119. Esse terceiro, 91,5. E o último, 10% é 48. 48,5. Somando isso, eu tenho 239, 240, preguiça. Vou botar aqui. Se alguém fizer, grita. Eu botei meu celular para carregar, não vou usar o celular. 379. 389? 79. Não é 80, não? Ué, peraí, deixa eu fazer de novo então. Eu acho que é 80. Você tá falando de qual, professor? A soma desses valores aqui. É 389, desculpa. Por que eu tinha certeza que você tinha errado? Porque não tem alternativa 379. Verdade, eu não tinha nem... E você chegou num valor tão alto que você ultrapassou todas as alternativas. Só tinha um ponto para chegar. Tá? Pessoal... Não, mas 379 é menor que 389. Sim. Então, tá aí, né? Tem aí disponível no Seguiduc para vocês a lista de exercício. Tá? Se eu não me engano, são 8 questões só. Pessoal, qualquer dúvida, a gente abre um momento aí para tirar dúvida. Tá? Semana que vem vocês vão estar presencialmente. Não vou falar desse assunto, eu vou falar de determinantes. Tá? A gente está com 2 aulas presenciais. Né? Então a gente está falando desses assuntos, passando. Mas qualquer dúvida, estamos aí. Tá? Alguma dúvida, pessoal?